Olá, queridos alunos, bem-vindos à nossa aula de Direitos Humanos. Já superamos uma longa caminhada nesse nosso, caminho do conhecimento. Vamos nos aprofundar em Direitos Humanos e agora vamos tratar hoje dos sistemas regionais de Direitos Humanos. Nós já vimos o sistema global ou o sistema internacional de Direitos Humanos e hoje nós vamos ver os sistemas que existem paralelamente a esse sistema global, a esse sistema internacional. Eu escolhi uma frase aqui da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, artigo 27, inciso 1. Cada indivíduo tem deveres para com a família e a sociedade, para com o Estado e outras coletividades legalmente reconhecidas e para a comunidade internacional. É bem interessante essa Carta Africana dos Direitos Humanos, porque ela trata não só de direitos, mas também trata de deveres. Bom, mas antes de falarmos do sistema africano, vamos começar pelo sistema europeu. O sistema europeu foi o primeiro a ser criado como sistema regional. Na verdade, nós temos um precedente histórico que é o Conselho da Europa, que foi criado em maio de 1949 com o objetivo de unificar a Europa. Vejam que interessante, mais uma vez no pós-guerra. Como eu já disse em aulas passadas, a Segunda Guerra Mundial foi extremamente importante para os direitos humanos. Por quê? Ela acabou motivando medidas em defesa dos direitos humanos. Claro, nada justifica as barbáries, os horrores, as atrocidades do regime nazista. Mas o ser humano conseguiu, a partir daquelas atrocidades, formular um novo sistema que busca garantir os direitos humanos e impedir que situações semelhantes voltem a ocorrer. Bom, então no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, em 1949, surge o Conselho da Europa, que depois, em 1950, em 4 de novembro, os seus membros acabam aprovando a Convenção Europeia de Direitos Humanos e criando, então, o Sistema Europeu de Direitos Humanos. Vejam, então nós temos o sistema global ou sistema internacional, que envolve a ONU, e depois nós temos, na Europa, um sistema regional. Claro, na verdade, esse sistema regional e os outros também buscam, em certa medida, adaptar aqueles preceitos de âmbito geral, de âmbito internacional, para a realidade local, para a realidade regional. Então, são novos instrumentos que fazem, muitas vezes, uma releitura daqueles direitos humanos tidos como universais, mas tentando adaptá-los para a realidade local. Dentre os órgãos de maior importância no sistema europeu, nós temos a Corte Europeia de Direitos Humanos, e nessa Corte Europeia de Direitos Humanos, o mais importante, ou seja, o que se destaca, é o fato de um indivíduo, um cidadão ou um grupo de cidadãos, ou mesmo uma organização não governamental, levar demandas até essa corte. Então, nós não estamos na situação que ocorre no sistema internacional, que apenas Estados-membros podem demandar. Aqui não. Na Corte Europeia, um cidadão que se sentir violado pelo seu país, violado por um Estado-membro, ele pode buscar a Corte Europeia para questionar essa decisão. Claro, ele terá que ter esgotado a esfera interna, para depois poder buscar essa esfera externa. Mas a Corte Europeia, muitas vezes, acaba deliberando sobre essa temática. E é bem interessante ter acesso às decisões da Corte Europeia, porque ela já decidiu em várias situações emblemáticas, em várias situações em que os países negavam ao seu cidadão alguns direitos humanos. E a Corte Europeia vem, verifica se essa violação realmente ocorreu e, se ela ocorreu, impõe sanções ao Estado-membro. Essa Corte acaba fazendo esse papel jurisdicional de verificar se os Estados-membros estão respeitando os direitos humanos em relação ao seu cidadão e se esse cidadão tem esse poder de chegar até a Corte. Bom, ao lado do sistema europeu, nós temos o sistema interamericano. Esse, até, de certa medida, mais importante para nós. Por quê? Porque é nele que está inserido o Brasil. Ele foi criado um pouco depois do que o sistema europeu, em 1969. E nele nós temos 3 grandes temas que merecem ser estudados. Primeiro tema, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecido como Pacto de São José da Costa Rica. É o documento de maior importância no nosso sistema. Por que eu falo nosso sistema? Porque o Brasil está vinculado a esse sistema
Interamericano. O Pacto San José da Costa Rica, por exemplo, proíbe a prisão por dívida, proíbe vários outros condutas do Estado, porque é tido como uma convenção que defende direitos humanos. Vale a pena a leitura da Convenção Americana de Direitos Humanos. Bom, mas não é só isso. Além da convenção, eu também tenho a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que não é um órgão jurisdicional, não, mas é um órgão que tem como papel garantir a aplicação da convenção. Então, por exemplo, se um Estado-membro da OEA, que esteja vinculado a esse sistema, descumpre a convenção, cabe à comissão verificar se realmente esse descumprimento ocorreu e tentar buscar uma solução amigável para essa violação. Claro, se essa comissão não tiver sucesso, aí nós vamos para um outro órgão de extrema importância do sistema, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que aí sim é um órgão jurisdicional do sistema, composto por 7 juízes nacionais dos Estados-membros da organização, eleitos a título pessoal, dentre juristas da mais alta autoridade moral de reconhecida competência em matéria de direitos humanos. Isso está no artigo 52 da Convenção. Essa Corte possui também, como a Corte Europeia, atribuições consultiva e contenciosa. Isso significa o quê? Que um Estado ou mesmo um cidadão pode buscar, junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, obter uma opinião sobre determinada temática, para verificar se aquela situação é ou não violadora de direitos humanos. Agora, tem situações mais drásticas em que pode-se buscar diretamente, já perante a Corte, uma decisão em relação à eventual violação de direito humano que tenha ocorrido. Acho que no caso brasileiro, todos já ouviram falar da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é fruto de uma condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A senhora Maria da Penha buscou nessa corte uma reparação em relação ao Brasil por entender que ele não tratava de forma adequada a violência contra a mulher. E o Brasil foi condenado na corte e foi obrigado, então, a editar a Lei Maria da Penha. Vejam que interessante como o sistema funciona na prática e ele está muito mais próximo do que nós imaginávamos. Então, esse é o sistema interamericano. Então, nós já vimos, nós temos um sistema global, um sistema internacional, global, um sistema europeu e um sistema interamericano. Tem mais um, Sistema Africano de Direitos Humanos. De onde eu extraí aquela frase no começo? Ele, um pouquinho mais novo. Vejam, eu comecei justamente pelo europeu por causa disso. Porque o europeu é um pouquinho mais velho, 1950, o interamericano, 1969, e depois o africano, 1981, entrando em vigor apenas em 1986. Nós vamos ver que esse sistema africano tem algumas particularidades. A mesma lógica. Eu tenho um sistema internacional global e depois eu tenho sistemas regionais que tentam traduzir aqueles anseios de caráter supostamente universal, de chegada ou de partida, dependendo da teoria que se adota, mas que tente traduzir aqueles anseios, digamos, de caráter amplo, universal, para realidades regionais. Isso acontece no sistema europeu, no sistema interamericano e também no sistema africano. O sistema africano tem algumas particularidades. Na verdade, Flávia Piovesan indica 4 particularidades. Quais são elas? É conferida no sistema, na verdade, que é um sistema inaugurado pela Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Vejam, até no nome já surge uma diferencinha, porque eu não falo só em direitos humanos, falo também em direitos dos povos. Isso faz com que eu já tenha uma percepção um pouco diferenciada dos direitos. Não são só direitos individuais, são direitos também coletivos, de um grupo, do povo. Quais são as particularidades? Primeira delas, é conferida grande atenção às tradições históricas e aos valores da civilização africana. Então, há uma tradução daqueles direitos humanos, de âmbito global, para a realidade regional, dando-se grande atenção às tradições históricas e aos valores da civilização africana. Mais que isso, também está previsto uma gramática de direitos dos povos, ou seja, não há apenas uma preocupação com o indivíduo, há uma preocupação também com aquela coletividade na qual ele está inserido. Isso é um ponto importante, porque se eu envolvo o cidadão e a coletividade, eu posso depois também construir uma relação de direitos e deveres. É interessante, porque os deveres, nós veremos nas nossas aulas futuras,
ele está implícito, mas no caso da Carta Africana, ele é expresso. Bom, além dessas duas particularidades, uma terceira, que já foi dito, além de direitos civis e políticos, também traz um rol de direitos econômicos, sociais e culturais. Isso rompe um pouco com a lógica dos outros sistemas, que são, digamos, mais restritos. Direitos políticos, só para lembrar, tá? Para quem faz aquela adequação por dimensões, direitos civis e políticos seriam direitos de primeira geração, direitos vinculados à liberdade. E os direitos econômicos, sociais e culturais seriam direitos vinculados à segunda dimensão ou segunda geração, direitos vinculados à igualdade. Lembram? Liberdade e igualdade. Eu, particularmente, como já disse, não sou muito fã dessa distinção entre dimensões e gerações. Lembram? Porque pode dar a falsa ideia de que os de primeira geração já foram superados. Não é verdade. Mas há essa posição doutrinária. Além disso, como já disse, então nós temos uma quarta posição, uma quarta diferencial do que diz respeito ao sistema africano, que é a concepção de deveres ao lado dos direitos. Interessante, já no preâmbulo consta isso. Está lá no preâmbulo da Carta dos Direitos Humanos, Carta Africana dos Direitos Humanos e Direitos dos Povos, considerando que o gozo dos direitos e liberdades implica o cumprimento dos deveres de cada um. Olha que interessante. Claro, se todos têm direitos, isso implica que também todos têm deveres. Esse é o sistema africano, que também vai contemplar uma Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e uma Corte também Africana dos Direitos Humanos dos Povos. Digamos, um senão nesse sistema é que, ao contrário do sistema europeu e interamericano, aqui o particular só pode demandar se existir uma manifestação favorável por parte do Estado-membro. Então, rompe um pouco aquela lógica da Corte Europeia e da Corte Interamericana. Na Corte Africana de Direitos Humanos, o particular só pode demandar se o Estado concordar. Isso poderia ser mudado, Bom, para por aí? Para. Em certa medida, sim. Nós temos um quarto sistema. Esse quarto sistema regional seria o sistema islamo-árabe de direitos humanos. Alguns autores citam, mais uma vez, me aproveito da lição de Bruno Pinotti e Rafael De Lázari para falar do sistema islamo-árabe de direitos humanos. Mais uma vez, é um sistema que visa aplicar ou traduzir para a realidade regional aqueles direitos humanos de âmbito internacional. Quais seriam os grandes instrumentos desse sistema? A Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos, a Declaração do Cairo de Direitos Humanos no Islã e a Carta Árabe de Direitos Humanos. Então, são documentos que tratam, no sistema islamo-árabe, dos direitos humanos, com muitas particularidades, principalmente em razão do traço religioso que contempla a região, que contempla aquela, que possui aquela realidade local, aquele contexto social. Mas, mais uma vez, a lógica é um sistema internacional que busca a universalização, que busca ser universalizado por meio de sistemas regionais. Bom, tudo isso vale a pena ler o quê? Ler as cartas de cada um do sistema. Todas elas estão na internet. Vale a pena também consultar as decisões das cortes, muitas delas em língua portuguesa. No caso da Interamericana, vale a pena ver os casos em que o próprio Brasil foi condenado. É uma boa leitura.